Queria começar, está todo mundo enxergando aqui, primeiro agradecer a presença de todos. Como eu falei, algumas pessoas aqui que são para mim inspiração, exemplo. Temos aqui várias gerações e que é muito importante para uma igreja. Nós temos trabalhado, queremos trabalhar mais com a questão das gerações, os pais, as pessoas que já estão aqui há mais tempo, pessoas que podem nos transmitir muitas coisas, mas também essas pessoas que estão chegando, ver esses adolescentes, também com um desejo, com uma paixão, e que podem realmente ir muito mais além. A questão dos pais, a gente precisa realmente ser... Um dia eu ouvi o Danilo Figueira falar que os pais, na verdade, eles são o solo para que os filhos possam construir grandes prédios, que a gente possa ser isso daí, que essa geração passada seja esse alicerce sólido, mas o suficiente para que os filhos possam subir prédios, edifícios muito poderosos. Esse é o nosso desejo. Falando sobre geração, eu queria aqui, a gente tem a irmã Isa, que para mim é uma referência por onde ela passa. Ela já passou por algumas células, porque a igreja teve uma mudança da época do pastor Mário, embora que o pastor Mário sempre foi muito aberto, teve uma conexão sempre muito com os jovens, com os adolescentes, por ser muito jovial, por jogar bola, tudo assim. Mas é nítido que a igreja passou por uma transformação, uma mudança, com muito mais jovens, mudança na questão de música, de estrutura, de parede preta, de várias situações aí, o próprio pastor tem diferenças e tantas coisas. E com essa transformação, com essa mudança, lógico que se tem estranhamento, se tem algumas... Puxa, eu sou acostumado desse jeito, eu fui acostumado daquele jeito, do meu jeito. E quando a gente é acostumado, às vezes a gente prefere do nosso jeito. E às vezes essa mudança atrapalha pessoas que foram durante muito tempo acostumadas daquele jeito. E a gente percebe que a Isa, ela conseguiu se adaptar, líderes chegavam para mim, nossa, eu lembro uma vez de uma divisão, não, pode tirar todo mundo, só deixa a Isa com a gente, porque nos momentos, mais de um jeito assim, com muita honra, sem falar assim, sem desprezar a pessoa que sabe menos, mas com muita sabedoria. E eu queria, isso mostra honra, isso mostra conhecimento da palavra de Deus, isso mostra um monte de coisa. Eu queria que você pudesse, Isa, começar então, entrar aqui com toda a tua sabedoria, que você pudesse falar o que te levou, o que te leva a realmente, mesmo com toda a transformação, com todas as mudanças, a falar assim, como você falou um dia no retiro, eu lembro lá que você falou, eu queria que todo mundo que estava comigo lá atrás estivesse aqui vivendo o que a gente está vivendo, porque eu também percebo que por mais que teve mudança, você usufrui daquilo que a gente tem vivido. O que te levou, o porquê, quais foram as suas escolhas, o que você pode falar para essa turma aqui sobre isso daí, para a gente, quais foram os pontos, a sabedoria, a palavra de Deus, a honra, a perseverança. Vê se está ligado aí. Vocês estão de brincadeira, deram um mais complicado para a Isa. Vocês estão... eu vou... Tá ligado? Tá ligado aqui, ó. Aumenta os microfones aí. Vê esse daqui, testa esse daí dá esse daí. É isso, esse daqui. Idoso dá trabalho. Não. Mas eu não sou idosa, não. Isso. Eu sou jovem. Pela bondade de Deus, Deus tem me permitido fazer tudo isso que Ele está falando aí. Mas... realmente, irmãos, o meu foco é Jesus. E eu tenho tenho ouvido falar do avivamento desde que eu era bem jovem. E eu percebi que nós passamos vários momentos de avivamento.
vários períodos de avivamento. Mas nessa transição do pastor Mário para o pastor Marinho, eu percebi que tinha algo diferente. Algo que precisava mudar as estruturas. Não era só estar junto, mas mudar conceitos que eu tinha diferente. Mas eu sacrifiquei os bois, queimei as carroças, porque eu quero estar vivendo aquilo que o Espírito Santo quer. Cada dia eu tenho percebido que o pastor Marinho tem feito questão, tem aprendido também, né, de que a igreja é do Senhor Jesus e quem dirige ela é o Espírito Santo. Cada um dos líderes tem que se submeter a isso. E desejar o mais de Deus. E é o que eu tenho desejado. Eu quero mais. Eu quero viver tudo que Deus tem para mim. Eu quero orar ainda por enfermos e ver eles sendo curados. Eu quero louvar de forma diferente, numa adoração que toca o céu. Eu tenho visto já muitas pessoas ao meu redor fazendo isso e eu quero fazer também, para a honra e glória do Senhor, como um serviço de gratidão ao Senhor. Porque tudo que me move é realmente os resultados. Tudo na palavra de Deus tem resultado. E eu desejo cada um desses resultados. Então, como o Lucas falou ontem, o ID, e houve os irmãos que falaram que era adoração, né? Mas o ID é a resposta em adoração, não é? Quando você quer adorar a Deus, você vai compartilhar o amor dele. Você vai estar honrando ele. E mesmo que haja limitações na minha vida hoje, mais do que eu tinha, limitações novas, eu quero continuar perseverando e fazendo o que eu puder fazer. E algumas coisas que eu nem puder fazer, vocês me ajudam a fazer. Tá bom? É uma lição viva isso daqui. Pegando assim, outro casal que a gente, vamos para a unidade. Vocês veem o Rogerinho e a Vanessa em todos os lugares. Tem atividade do Ministério Infantil, o Rogerinho e a Vanessa estão lá. Tem atividade dos adolescentes, eles estão lá. Eu sei que tem outros líderes aqui que dessa maneira, que carrega isso daí, mas eu acho que Rogerinho e Vanessa, eles exemplificam bem isso. Eles estão em todos os lugares. É aquele casal que se tiver culto tiver segunda-feira uma atividade aqui, independente do ministério que for, eles estão aqui. Se tiver a célula, eles estão ali. Eles amam estar aonde o povo de Deus está. É um casal assim, e que luta, que faz tudo para a questão da unidade. Eu queria saber o que leva vocês a viverem, a quererem, ou a realmente a fazer isso daí, querer estar com todo mundo, a servir, a estar fazendo, porque tem a ver com serviço, mas tem a ver com essa questão da unidade. O que leva vocês a fazerem isso daí, a gostar? Vocês gostam, ou é muita obrigação, é medo do pastor, o que leva vocês a viverem isso daí? Vamos lá. Pode ir os dois, pode um complementa o outro aí. A paz, irmão. O que leva a nós foi, desde quando nós convertemos, fomos um casal junto na igreja, né? E o que a gente veja hoje no país, no mundo hoje, são famílias destruídas. E o que eu e a Vanessa se move hoje, que é até dando o curso de casais, é ter a família, reconstruir a família e criar as famílias na base cristã. Que nos dias de hoje não é fácil. Temos 3 filhos, né? A Alana, o Leonardo e o Guilherme, com idade diferente, e temos que ter o jogo de cintura. Não é fácil, que o inimigo não está brincando com a família. E a gente, graças a Deus, tem uma igreja que está com as bases da família, que é a família, no curso de casais, finanças, vários cursos aí para incentivar as famílias a manter unido.
Amém? Vanessa, quero ouvir do você, por que você está sempre junto com todo mundo aí? Falou da família, dos filhos, com certeza é um motivo, mas o que te leva mais? É o amor mesmo, de estar junto com a igreja, né? De saber assim, por muito tempo eu achava que eu estava sozinha, só tinha eu. Então, quando a gente chegou assim, formei a família, e eu falei assim, eu não quero só isso, eu quero mais gente, né? E aí a gente tem que aprender a amar aqueles que estão do nosso lado ali, cada um com seu jeito diferente de ser, né? Somos totalmente diferentes. Em casa somos em 5 totalmente diferentes. E aqui também é totalmente diferente. Gente, por mais que pareça, eu amo cada um, assim, eu olho assim, cada um deles, uns que a gente tem mais afinidade, outros menos afinidade, mas sempre assim, eu quero conhecer a outra pessoa e eu faço por amor, não é por obrigação não, pastor. Não, isso agrega vocês, isso agrega a família de vocês, ter essa grande família. Bastante. Porque a impressão que eu tenho é que vocês gostam mesmo, né? Porque se depender de vocês, vocês dirigem célula, dirigem curso de família e tudo isso. Hã? Um ônibus da igreja se tiver, o irmão comprar, vai ser o motorista. E o resultado disso? O que vocês... O fato de vocês estarem, o Rogerinho trabalha, você cansado, casa, família, tudo isso daí, e esse comprometimento com a igreja não gera muito cansaço, não traz muito prejuízo para vocês, esse comprometimento com a igreja, ou não, traz resultado? O que é isso daí? Me fala um pouquinho. Eu acho que as pessoas que estão mais próximas da gente veem que isso gera sempre bênçãos na nossa vida, né? Que eu já tenho até assim testemunhos dos meus familiares que chegaram e falaram assim, mas poxa, como que vocês conseguem isso, né? E eu vejo realmente é a bênção do Senhor, porque quando você se dispõe a fazer aquilo, o ID, de você fazer, acrescentar, colocar o reino do céu em primeiro lugar, todas as demais coisas serão acrescentadas. Amém. Então, às vezes, a gente está tão preocupado em acrescentar as demais coisas que esquece o reino de Deus, né? E a gente tem tentado passar isso para a nossa família, de sempre pôr o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Amém. Aí, o casalzinho aqui. Pegando esse gancho aí sobre, porque falou a família, quando vem a família junto, é lógico que é mais fácil, é um apoio, já vem pai, já vem o cônjuge, já vem filho. Mas e quando é sozinho? Quando você de repente é um jovem, é um filho, não tem às vezes tem dificuldade de vir, começa a vir sozinho, não vem por conta dos pais ou por conta dos cônjuges. Eu queria saber de você, Giovana, que começou desde muito cedo, vinha com carona, pegava carona, mas você insistiu e continuou, e Deus, se valeu a pena? Tem muita gente aí, né? Acho que muitos jovens e adolescentes que vêm sem os pais, às vezes volta para casa, não tem um lar ainda estruturado sobre a rocha, e eles estão sozinhos. Será que acho que tem desânimo, tem algumas coisas, algumas lutas que eles passam? Você deve ter enfrentado algumas coisas. O que te fez prosseguir? E se valeu a pena você, mesmo sozinha, não tendo esse suporte da família, se valeu a pena? Alguma coisa assim para compartilhar? Com certeza valeu a pena, né? Hoje eu olho para trás e eu vejo que foi a melhor escolha que eu fiz. Até no dia que a pastora Nilva falou sobre unidade, no final, eu fui lá agradecer a tia Nilda, porque foi ela que me trouxe para a igreja. E eu era só uma das crianças, das muitas crianças que tinham na creche. E ela era diretora da creche que eu frequentava, minha mãe limpava a casa dela. E eu fico pensando assim, o que ela viu em mim? O que ela olhou lá e falou assim, eu vou levar essa menina para a igreja. E desde que ela veio, eu me encantei com a igreja, porque eu tenho uma família que é a minha mãe solteira com 5 filhos. E aqui eu era tão amada, eu era tão cuidada, sabe? Eu me sentia em casa. E muitas das vezes das dificuldades, das necessidades, as coisas que eu passava em casa, o meu combustível era assim, domingo tem igreja, domingo tem culto, domingo eu vou brincar com as crianças, domingo eu vou ser feliz, domingo vai ter alegria, sabe? Vai ter paz.
E isso foi me mantendo até a minha juventude, a minha adolescência, porque eu conheci um amor que ninguém dava para mim. A minha mãe não conseguia dar aquele amor, o meu pai não conseguia dar o amor, mas quando eu estava aqui, eu senti o amor de Deus por mim. E aí isso me dava combustível para continuar, mesmo em meio às dificuldades, questões de carona, a irmã Isa me levava, a Kelly e o Lucas, a tia Nilda, o Davi, nem era meu esposo, me levava, trazia também para a igreja, porque eu morava lá na Nova Pirajuí, mas quase dentro da Itchide, tipo assim, é lá no finalzão, sabe? Mas também já vim muitas vezes a pé, também já vinha a pé, não tinha problema de vir a pé. Eu lembro que quando chovia, eu amarrava uma sacolinha plástica no pé, para não chegar com o pé cheio de barro. Aí na hora que chegava no lugar que tinha asfalto, eu jogava a sacolinha, mas vinha assim, porque eu sabia de tudo que tinha de bom aqui, sabe? E que aqui era o meu lugar. Meus queridos, são muitas riquezas, são muitas, por isso, porque a gente tem, é isso, às vezes você pensa, você olha, não, fulano, se eu tivesse um marido, se eu tivesse uma família, se eu fosse... Não, aqui tem história de todo tipo, tem gente que tem mais facilidade, tem gente... Porque a questão não é as pessoas, a família, é o Deus que chama você e capacita e faz, mediante a tua fidelidade, Ele vai abençoando. Hoje você pergunta se você conhece um pouquinho da vida que a Giovana tem, é muito abençoado. Agora eu queria, vão ter os outros aqui, gente, mas eu lembro que você gostava de ler, e eu lembro que você amava, eu vim aqui no projeto, você também participava, você era, quando a gente falava sobre as histórias bíblicas, você era uma das que ficavam fascinadas, você sempre, até hoje, quando a gente prega, todo mundo prega, você é das que, você sempre gostou da palavra de Deus, e sempre leu, qual foi a importância disso também em alguns momentos, dessa palavra sustentar você também em meio a tudo isso daí? Eu sempre gostei de ler, até o povo dava risada, né? Porque eu andava na rua lendo. Eu andava muito e aí, quando eu era bem novinha, não tinha celular para andar com fone de ouvido e tal, então eu andava com o livro na rua, lendo aonde que desse para ler, eu lia. Mas a palavra de Deus, ela foi um norte para mim. Assim, foi quando eu lia na palavra de Deus falando que a honra da segunda casa seria maior do que a da primeira, e eu acreditava firmemente que aquilo ali era para mim, que Deus estava deixando aquele ensinamento e eu poderia viver aquilo. E eu tinha assim um propósito comigo de ler muito Provérbios, eu falo assim, não, eu quero ser uma pessoa sábia, eu quero ter sabedoria do Senhor, eu quero saber a hora de falar, eu quero saber o momento certo de falar. E eu sempre eu tenho assim, eu até falo que às vezes eu tenho mais dificuldade de passar 2 horas orando do que passar 2 horas lendo a palavra de Deus, porque é uma coisa que para mim é fácil, eu posso parar e ler e aquilo vai me alimentar muito. Porque era como se eu sentisse que o Senhor estivesse falando comigo. No momento que eu estou lendo a Bíblia ali, eu consigo ver palavras saltando aos meus olhos, sabe? Promessas do Senhor, aquilo que às vezes eu estou passando na minha vida, e eu abro a palavra de Deus e ele tem uma resposta, sabe? Então a palavra de Deus sempre foi para mim um norte. Então, a palavra de Deus também foi uma responsável por você ter se mantido em meio a tudo isso daí. Com certeza. O amor, a unidade, tudo aquilo que você vivia, mas a palavra de Deus, porque às vezes as pessoas vêm na igreja, elas gostam de vir, mas às vezes saem daqui e acabam não tendo essa base e por isso não consegue se manter, porque a palavra de Deus é muito fundamental para isso daí. Os princípios que eu colhi, assim, da minha vida, de casar em santidade, ter um namoro em santidade, os princípios foram aprendidos na Bíblia, porque em casa eu não tinha esse ensino, sabe? A minha mãe sempre me educou muito bem, todo mundo falava assim, olha que bonitinha, as crianças 5, tudo bonitinho, arrumadinho, ajeitadinho, mas as questões de princípio foi na palavra de Deus que eu aprendi, não foi em casa, foi ler na Bíblia. Amém. Queria aproveitar também esse mesmo gancho da questão da família, porque hoje eu vejo
pessoas, e aqui vai para as mulheres, eu quero pegar um gancho para as mulheres. A dificuldade, e a gente sabe que é muito difícil essa questão, é quando é melhor serem 2 do que 1. Isso daí a Bíblia já fala. Então, às vezes a igreja está aqui com muitas coisas para serem feitas. O ID, mas o ID é a célula, é através de várias coisas. E às vezes eu vejo muitas mulheres, não, eu não posso assumir por causa do meu esposo, eu não posso fazer por causa do meu esposo, eu não posso fazer por causa da minha família, por causa dos meus filhos. E eu vejo que você nunca teve esse problema, Isa, porque eu lembro que desde quando eu cheguei nessa igreja, você já dava aula, você pegava, eu lembro, caminhonete, uma caravan grandona, você pegava tudo que a igreja ia fazer, você estava lá na frente fazendo, carregando, e nunca foi um impedimento. Não, se o Pedro não estiver fazendo junto comigo, porque o Pedro sempre apoiou tudo, mas não estava do lado não, eu só vou fazer se o Pedro for comigo. Não, eu vou fazer e as demais coisas vão ser acrescentadas, porque hoje eu vejo isso, uma dificuldade nisso. O que você pode falar para as mulheres que às vezes vão ficar esperando esperar, que nem eu estou esperando ainda, né? Mas você nunca já pensou se tivesse esperado para fazer algo para o Senhor? Então, quando eu tinha aquele trabalho com as meninas, as Star Girls, eu falava para elas que eu pedi para o Senhor um marido que fosse uma pessoa bondosa, uma pessoa que viesse para agregar valores na minha vida também, né? E o Pedro é uma pessoa muito especial, de fato, mas ainda não está convertido. E eu estou esperando, eu vou ver ele se batizar. Amém. O Lucas vai batizar ele, né, Lucas? E não desistir. Então, ele não criou obstáculo para mim, porque tem muitas mulheres que o marido impõe, né? Você não vai hoje, não, o carro não, a caminhonete não. O Pedro nunca falou não para nada da igreja. Caminhão, caminhonete, tudo que a gente tinha, sempre ficou disponível para a igreja. E isso ajudou também, né, essa liberalidade dele, ajudou a forjar também esse legado que o Lucas está dando continuidade. Eu sei que o Daniel vai dar continuidade, Manuela, a Laurinha, essas crianças todas que estão aí, a pequena aqui, todas elas vão receber isso de alguma maneira e se dispor, né, com aquilo que tem. E é maravilhoso, porque ele vibra com o sucesso da igreja. Mas ainda não chegou aquele momento. E eu estou esperando. Não, sim. Eu não perdi a esperança. Sim, mas o fato dele não estar junto com você ministerialmente falando, nunca foi um empecilho para você assumir o ministério, de falar, de estar na igreja. Você nunca pensou em, não, eu não vou assumir uma escola bíblica, por ele não estar, não, ele não vai assumir uma liderança na igreja, por ele não ser um líder na igreja, eu não vou me tornar uma líder na igreja. Isso nunca, você sempre foi uma líder na igreja, independente dele. Tem aquela música que fala, se o seu pai não vai, não impede a mim. Se sua mãe não vai, não impede a mim, né? Se meu marido não vai, não me impede. Então, eu sempre abracei. Ele me conheceu, gente, na porta da igreja. Ele foi me conhecer lá. Primeiro encontro, foi buscar eu na porta da igreja. Eu falei para ele, eu amo a igreja. Então, você vai ver eu indo direto para a igreja. E ele está vendo até agora. Não tem um dia que eu saio de casa sem a última palavra ser dele. Ele fala, você está muito bonita. Todo dia que eu venho para a igreja. Amém. Amém, glória a Deus. Eu fiz essa pergunta porque
Isso é honra, porque é isso daí, você precisa honrar. Se o teu marido te impede, você tem que honrar o teu marido. Mas se o teu marido não te impede, eu vejo um outro lado, você não honra o Senhor, porque a questão não é esperar, é isso daí. Enquanto eu honro o Senhor está trabalhando, porque a questão é o seguinte, não, tem muita gente que fica esperando a família. A gente não pode esperar a família, a gente não pode desonrar a família, a gente tem que honrar a família, honrar a esposa, honrar os filhos, tudo, mas não ficar esperando, porque às vezes muitas pessoas, não, eu não posso assumir um compromisso, não é porque o marido não deixa, não é porque os filhos não, é porque as pessoas se sentem sozinhas, mas aqui você nunca vai ser sozinho. A Giovana nunca se sentiu sozinha, a Isa nunca se sentiu sozinha. Aqui você tem uma família que inclusive vai interceder junto para que amanhã, daqui um tempo, a tua família esteja aqui. E isso é honra ao Senhor, é o primeiro na tua vida, e de vez em quando eu sinto isso, pessoas por não ter esse suporte, que é muito melhor, seria mais fácil, mas é aquilo, hoje nada pode nos impedir de viver isso, de falar assim, não, eu quero viver o meu chamado, nada impede, a não ser que realmente, não, o marido impede, ou alguma situação impede, daí você tem que viver a honra, mas não é isso que eu vejo hoje. Eu vejo pessoas se colocando assim, porque eu não tenho o apoio, e apoio que eu falo, é apoio assim, porque não está junto, não está junto, mas você já tem o próprio Senhor junto de você, amém? Falando aqui, esse casalzinho aqui, estou deixando vocês por último, mas você e a tua esposa, digníssima esposa, o que foi assim, o que levou vocês a abraçarem um ministério tão, no mesmo tempo complicado, mas tão promissor, tão abençoado, mas também tão difícil, né? Porque tem compromisso, vocês assumiram, vocês já estavam casados? Não, a gente casou no ano, né, amor? A gente estava casado, a gente esperou casar para assumir. Para assumir o ministério. Mas o que isso tem a ver com honra aos líderes que de alguma maneira chamaram vocês, pediram, e desafiaram vocês nisso, tem a ver com honra, aquilo, o que tem a ver com aquilo que vocês já sempre se dedicaram em relação à palavra, à busca por isso daí, e aonde foi a decisão, o que levou vocês em relação a esses valores, se esses valores impactaram ou teve a ver com isso daí, a gente aceitou por conta da que a gente tem vivido esses valores. E se é fácil, tem sido moleza? Não. E se tem valido a pena? 3 perguntas aqui, hein? Vamos lá. Eu vou tentar lembrar das 3, pastor, que minha memória é bem ruim. A gente vai ajudando, vou me esforçar também. Não, primeiro que acho que o principal motivo de a gente aceitar o desafio, né, é a obediência ao Senhor. Eu lembro que quando o senhor, o Lucas, a Kelly, a pastora Nilva convidaram a gente, né, a assumir esse ministério, a primeira resposta que eu dei é, não, vamos para cima e tudo mais. Depois, logo que eu cheguei em casa, eu fiquei, Senhor, meu Deus. E foi muito doido, assim. No culto que o Vitor veio também, ele confirmou de uma forma profética, né, essa visão de vocês. Eu tinha pedido para o Senhor, me dá um sinal mais maluco aí, porque eu estou meio descrente, não me acho pronto. E eu lembro que eu fui ali fora, assim, depois que o Vitor falou isso de uma forma bem profética, a gente aceitou. Eu fui ali fora e eu chorando assim, falei para o Senhor, eu não sou o cara ideal para essa missão. E a resposta de Deus para mim foi tipo, quantos eu vou ter que te chamar depois de você? Nossa. Quem eu vou chamar depois? Eu preciso de você agora. E a minha resposta na hora foi tipo assim, então se o Senhor estiver me capacitando, se o Senhor estiver comigo, eu vou. E eu acho que é a 4ª melhor decisão da minha vida, porque a primeira é Jesus, a 2ª é minha esposa, a 3ª é escolher com quem eu caminhei, que vocês são realmente uma bênção na nossa vida, e a 4ª foi aceitar esse desafio desse ministério maravilhoso, que se transformou numa família pra gente, né? É muito doido. A gente, desde o começo, a gente vê esses adolescentes chamando a gente de vô, de vó,
Eles nem chamam a gente de pai e mãe, olha a ousadia, de vô e de vó. Nossa, a gente é o quê então? Meu Deus do céu. Eles chamam Agora... vocês de biso. Nossa, agora E o pastor Mário é o tataravô. Agora, hein? Não, Meu é sério, Deus. eles chamam vocês de biso. É muito Olha, doido. Eles falam que o líder de célula é o pai, a mãe, a gente é vô. Então, assim, Olha. mas a gente viu esse... crescer neles esse intuito de família, assim. A gente sempre gostou. Eu sempre cresci numa família muito abençoada. Eu tive a sorte, assim, uma bênção de Deus de ter meus pais que sempre intercederam por mim. Eu lembro que quando eu me desviei, as minhas lembranças assim mais fortes são de eu chegar em casa, às vezes da rua tarde, e minha mãe tá orando. E eu ficava tipo assim, nossa, cara, o que eu tô fazendo na minha vida? Tipo, minha mãe tá aqui acordada me esperando. E isso sempre foi me mudando muito, foi me tocando muito. Mas com certeza foi uma das melhores escolhas que a gente fez. E eu já esqueci a terceira pergunta, pastor. Tem valido a pena? Sim, com certeza, com certeza. Eu vejo, o senhor presenciou isso esses dias, né? Desde a célula a gente foi recebendo vários presentes assim de Deus. Eu nunca fui muito de chegar em casa e ficar falando tipo, vamos para a igreja, sabe? Eu sempre fui muito tranquilo. Eu cresci com meu pai e minha mãe sendo assim. Então eu sempre achei que uma hora aquilo que a gente vive acaba tocando assim. E a gente foi indo. E eu lembro um dia que minha mãe chegou e falou, cara, eu quero ver o que esse moleque encontrou nessa igreja, porque ele mudou demais. Ele era muito doido, agora está doido para Jesus, melhorou. Então, aí meus pais vieram, logo na sequência eu tive o privilégio de ter meu irmão em célula, meu irmão mais velho está aí, levanta a mão, olha lá. Ele ficou com a parte da beleza da família, dá para notar, ele é mais bonito, mais alto, mas eu tô aí, né? E aí a gente... Glória a Deus. Obrigado. Cadê os netos do Douglas aí? Cadê meus os netos do Douglas aí? Olha lá, ó. Quem tá vivo dá um glória aí. Esses são fera. E foi um privilégio, pastor. A gente está vendo hoje, a gente foi vendo também, tive o privilégio de ver meus tios chegando na igreja. Meu tio Sérgio, minha tia Patrícia foram chegando, minha prima Dayana foi chegando. Agora minha tia Luciana, minha tia Jéssica, assim, o Senhor vai acrescentando. E é na paz dele, no tempo dele, a gente está vendo a obra dele se cumprir na nossa família, assim, tem sido um benefício. Se tem uma coisa que eu aprendi com Deus e com essa igreja, que enquanto a gente serve Deus, Ele vai cuidando das nossas coisas, de pouquinho em pouquinho. Amém, glória a Deus. Meus queridos, o que a gente está tentando fazer aqui é mostrar, porque nessa última ministração do pastor Lucas, sobre esse ID, na verdade a gente colocou porque estamos falando sobre pilares, mas o que eu queria, um pilar, é que essa igreja, seja esse quinto pilar, seja uma igreja formada por verdadeiros discípulos, porque o ID, na verdade, nada mais é do que o discípulo fora da igreja. Porque aqui, ir na igreja, muita gente vai. O fato de você frequentar uma igreja é legal. Hoje está até na moda. Tem pessoas escolhendo suas igrejas. Escolhe por estilo de música, por estilo de cor de parede, ou por amizade, por tantas coisas. Mas a pessoa vai na igreja, ouve, a pessoa gosta. Puxa, aquela igreja é legal. É legal? Eu fico perguntando, pensando, será que seguir Jesus na época dele foi legal? Os discípulos achavam legal seguir Jesus? Porque ser discípulo, Jesus ensina que tem que negar a si mesmo, tem que carregar sua cruz, tem que pagar um preço. Então eu queria, só que no mesmo tempo, quando ele está falando, Pedro pergunta assim, e nós que deixamos tudo para te seguir? Jesus fala, vocês vão ganhar 100 vezes mais e a vida eterna. Então quando a gente para de apenas ir na igreja e a gente começa a viver esses valores, a gente passa de frequentador ou de membro de igreja, a gente se torna discípulos. E quando a gente se torna discípulo, a gente começa a viver as recompensas de um discípulo. Como Douglas falou aqui, é isso daí, as demais coisas são acrescentadas. A hora que você vê, já
tocou na família, já tocou nos pais, a hora que está tocando o irmão, está tocando uma tia, a hora que você passa por situações que a gente passa, já falamos que no mundo, o ser discípulo, você vai ter tempestade, você vai enfrentar situações, mas a hora que você vê, Deus está ali, está no barco, porque você escolheu seguir Jesus, então aonde você estiver, vai estar lá, Jesus vai estar lá, a bênção dele vai estar, então, só que vai estar fazendo na medida que você está seguindo, e Jesus não foi o mandamento último dele, não foi assim, meus queridos, vão e formem igreja e se reúnam uma vez por semana, não foi esse mandamento, ide fazei discípulo de todas as nações, de todos os lugares, ensinando-os a guardar tudo que eu tenho ensinado a vocês. Como que você vai ensinar alguém a guardar aquilo que você não aprendeu? Como que você vai ensinar alguém a se tornar um discípulo se você não é discípulo? Então, o que a gente tem ensinado, e que é muito complicado, porque às vezes a gente vem aqui, a gente gosta do mover, a gente gosta do... Isso não tem problema, porque uma das bases é a oração, e a oração tem a ver com o Espírito Santo, com o sobrenatural, com os milagres, e nós vamos viver. Só que isso daí é uma consequência do ser discípulo. Aonde que a gente vai viver isso daí? É só na igreja, só num retiro, só a hora que tiver, agora vamos lá, é hora do apelo, ó, Deus vai fazer. Não, quando a gente é discípulo, o mover vai acontecer na nossa casa, no vizinho, na escola, aonde tiver 2 ou 3 reunidos no nome de Jesus, Ele vai se fazer presente e Ele vai manifestar. Agora, se a gente não é discípulo, sabe o que a gente vai precisar fazer? Esperar o sábado, porque daí no culto do Red Tree, daí tem aquele mover, e é lá que eu sinto a presença de Deus. É aqui que você sente a presença de Deus, se você não for discípulo, porque se você for discípulo, você sente a presença de Deus aonde você estiver, porque Deus se faz presente aonde está ali. Então, só que para a gente se tornar discípulo, a gente tem que ler a palavra, a gente tem que orar, a gente tem que viver os valores, honrar, a gente tem que adorar, a gente tem que pagar um preço, que às vezes é de ouvir pessoas, é de buscar a palavra, é de andar com pessoas, é de se tornar, isso daí é de escolher, ir na igreja. Quando que vai ter? Vai ser amanhã? Eu quero me tornar mais. Não, vocês podem cuidar de adolescentes? Nossa, dá trabalho, estou casando agora, eu quero curtir minha vida, quero curtir minha família. Tenho certeza que eles não estariam curtindo tudo que Deus tem dado para eles curtirem, se eles não estivessem vivendo aquilo que Deus... Nós estamos nessa terra, para além do viver um casamento, um trabalho, nós estamos aqui para ser testemunhas do nosso Senhor Jesus Cristo. Enquanto nós fazemos isso, Ele nos permite viver um casamento, viver uma família, viver um trabalho, porque daí nós vamos estar vivendo tudo isso como as demais coisas debaixo da bênção dele. Falando isso daí, aqui está um casal que é a prova viva disso daí, Lucas e Kelly, que tem um legado, como já foi falado, da Isa, que é uma bênção para a gente, mas a gente percebe Lucas, hoje, não é hoje, mas sempre... a dedicação. Ele falou um negócio que mexeu comigo, ele exagerou muito ontem, viu? Não era assim, ele não contou que ele chegava, às vezes eu falava para ele, na verdade eu nem falava, nem pedia para ele tirar alguns strings lá, alguns arranjos de teclado, ele ficava tirando, porque eu sempre fui exigente, mas ele gostava de surpreender, então às vezes eu ia tocar, falava assim, Lucas, segue a minha mão aqui, ele estava no comecinho, daí ele fingia que estava seguindo, de repente ele fazia um arranjo igualzinho do CD, eu olhava assim, falei, Lucas, ele com aquela carinha assim, tipo assim, ó, eu tirei, daí eu falei, nossa, você tirou igualzinho, vinha com os negócios de órgão, então ele ficava, exagerou muito, até no tapa, foi uma vez que eu dei um tapa na mão dele, só foi uma vez que eu dei um tapa na mão dele, agora ele conta isso daí, parece que todo dia eu dava tapa na mão dele, não era nada disso daí. A mão tá boa, a mão ficou certinho. Mas o que isso daí, Luquinha, em relação a tudo isso que você sempre viveu, como na igreja, com essa dedicação, com esse zelo, crescendo nesse ambiente,
escola bíblica, ouvindo a palavra, estudando a palavra, sempre sendo líder, sempre procurando. E daí estava lembrando do ID que você pregou, quando você fazia as coisas lá na escola, tentava levar a turma lá, a Márcia Lopes também, a oportunidade que dava para a gente lá no Pujol, fazia, levava o Ministério de Louvor, fazia culto, mas paralelo a isso, sempre tentava levar a turma para esse ID aí, desde pequeno, desde nas escolas lá, você chamava as meninas para ir na igreja lá, para ver, para evangelizar né, as meninas, né? Cumpria o ID. Depois daqui. Isso porque eu exagero. E o que isso tem a ver com a tua vida hoje, com a tua vida abençoada, com uma esposa idônea, não de levar as meninas, né? Porque na verdade não levava, né? Mas o que o fato de você crescer na igreja, de você sempre colocar o Senhor em primeiro lugar, de você fazer tudo com excelência, o que essa vida hoje tem refletido na tua vida familiar, na tua vida ministerial, na tua vida profissional, no que você se tornou hoje? Porque não tem dúvida que você é uma referência, não só aqui, já posso dar um testemunho que meu pai, toda vez que a gente encontra, por exemplo, o Ricardo Cury, que trabalha com você há tempo lá, ele vem e fala, nossa, o Lucas é uma bênção para a gente. Então, fora da igreja, onde você está, você é uma pessoa que reflete a bênção do Senhor, na tua casa, na tua família, em todo lugar. O crescer na igreja, e o crescer não só na igreja, mas o crescer como discípulo de Jesus, reflete em tudo isso daí? Bom, primeiramente, boa noite, Danilo Gentili, é muito bom estar aqui. Tá arrasando, né, como entrevistador, né? Fala aí, tá demais, né? Tá surpreendendo. Nilva. Vai ter que morder mesmo, Nilva. Depois você fala que a Nilva depois falou vai ter lá. que morder a língua, Nilva. Bênção. Então, é um pouco disso mesmo, né? Eu aprendi algo ali da minha família, da minha avó. Inclusive minha avó estaria completando 107 anos hoje. Olha que legal. Mas o meu avô sempre foram muito dedicados, né? E eu cresci vendo isso aí. E a minha mãe, esse coração sempre de serva. E eu vejo assim, não é uma troca que eu faço com Deus, mas eu me sinto constrangido a esse serviço, né? A fazer algo, porque de fato a gente tem recebido muito de Deus, né? Das bênçãos do Senhor. E isso não está, a gente não está imune a alguns sofrimentos, algumas coisas que a gente passa, algumas dificuldades que a gente passa. Passamos por muitas situações, né? Algumas limitações. Vocês mesmo ouviram minha mãe falando, a gente passa por situações, mas o nosso coração com fé no Senhor. Então esse coração de servo é um aprendizado mesmo, de princípios. A gente tem mesmo esse compromisso com a palavra, de leitura da palavra do Senhor. Como a Giovana falou, a gente se dedica muito nessa questão da palavra do Senhor. Tinha que se dedicar também de igual modo na oração, né? Porque às vezes a gente vai para alguns... mas a palavra do Senhor sempre foi muito forte ali para mim, de estudo. Eu procuro não deixar de ler nenhum dia, porque é isso que vai me dando constância. E é aquilo que a gente aprende, né? Isso tem que resultar em algo. Eu não posso ser apenas ali uma pessoa que fica aqui só me alimentando e virar um obeso espiritual. Eu tenho que de alguma forma colocar isso em prática. E existe essa naturalidade que vai se refletindo, seja lá no trabalho, seja... Agora, claro, na minha visão, eu estou muito aquém ainda, né? Na minha visão, eu estou muito longe. Mas a gente escuta realmente alguns reflexos de algumas ações. Então, eu vejo que Deus tem honrado, sim, a sua palavra para comigo. Eu não esperava muitas coisas e o Senhor foi me colocando. Quando eu casei com a Kelly, o meu salário era R$600 do Conselho Tutelar, né? E a gente escolheu casar, e casei, e na lua de mel
De repente o Senhor me surpreende com um convite de emprego, né? Um convite para trabalhar que ia triplicar o salário naquela época, né? Perto daquilo que... E eu tenho certeza que era algo que era do Senhor. Eu sempre falei, eu sempre tive uma visão de um futuro abençoado. Mas para eu ter aquele futuro abençoado, eu sempre tive que pagar o preço no presente, né? E é o que e você conhece, sabe? Que a gente sempre... E isso não está ligado a uma perfeição, porque a gente tem uma história, você sabe, né? Quanto que foi falho, quantas coisas a gente foi aprendendo, crescendo e progredindo em santidade, mas sempre com muito temor. Mesmo quando a gente falhava, mesmo quando a gente errava, havia um coração temeroso diante do Senhor. E o pastor Mário sempre fala, o temor não é um medo, mas é um profundo respeito por Deus, né? E eu acho que esse profundo respeito por Deus, pela sua palavra, essa reverência que nós temos que ter, de saber que o Senhor está olhando para nós o tempo todo, isso me leva a ter esse coração mais de rendido mesmo, né? Não sei se respondi, Danilo, me perdoa. Ótimo, e antes de ir para a dona Onça, eu quero dizer para a Kelly... Leoa, ó, essa daí... Depois eu vou contar uma dela que depois... eu queria falar, ontem o Lucas falou, e hoje vendo, eu queria que realmente a igreja pudesse, a gente vai trabalhar sobre honra, e sobre honra a questão do legado. Hoje a gente tem, quando o Lucas falou, ontem ele estava falando sobre retiro, sobre o que fazia. Eu lembro que quem fazia muito era Rafael, Lucas, Anderson e Dil, e tinha algumas pessoas mais, eram pouquíssimas pessoas, mas essa turma, eles tocavam, não, vou me colocar, talvez eu, menos peso, mas eu era o que desmontava, eu tocava, eu ensaiava, eu desmontava som, eu montava som, eu regulava som, eu fazia toda a parte... Eles trabalhavam no som, eles cuidavam era o staff, eles que cuidavam do computador, na época data show, eles faziam tudo, eles cuidavam da parte eles que montavam tenda, eles que faziam tudo, os mesmos 6 meninos, porque teve uma época aqui que eu não lembro qual foi a situação. O pessoal do louvor aqui, eu não lembro quem, falou, olha, a gente já tem que tocar, tem não sei o que, o pessoal precisava fazer não sei o que, cuidar daqui. Eu lembrei, veio isso à tona, eu falei, puxa, na nossa época, a gente tinha, além de tocar, a gente que cuidava disso, a gente cuidava daquilo, a gente cuidava de tudo, a gente cuidava da igreja, a gente fazia um monte de coisa. Hoje, a impressão que eu tenho é que a pessoa faz, minha função é essa daqui, saiu daqui, eu não posso fazer nada. E essa turma fazia tudo, mas tudo mesmo, eles aí, era que montava, desmontava, graças a Deus hoje chegou um monte de gente, mas às vezes, essa questão, então hoje minha função, e eu quero dar os parabéns, porque hoje o pessoal do som está melhor, cada vez mais melhorando tudo, deram um trato, mas é isso, é pegar, e cada um fazia o melhor, você chegava lá, a gente montava um som na BB com som horrível e ficava bom. Eu lembro a primeira vez que a Wiener, a Mauri Muniz, o pessoal top lá de Bauru, eles vieram, a gente tinha caixa da JHD, umas caixas horríveis, os caras chegaram e falaram assim, nossa, JHD, os caras falaram assim, vamos lá, eu regulando o som, a hora que eles acabaram, o Mauri, o pessoal falou assim, gente, nunca vi JHD tocar desse jeito, nunca vi JHD isso daqui, não sei o que e tal. Mas por quê? Porque não interessa, era um Fusquinha, mas era o Fusquinha melhor cuidado possível. Era o Fusquinha, essa igreja, quando não tinha esse forro, era TNT, mas era TNT colocado com capricho do caramba. Essa igreja sempre teve essa questão da excelência, não tinha esse negócio, vamos fazer um negócio aqui, Lucas, não precisa colocar piscina, André, não precisa fazer tudo isso, não tem isso daqui, não, aqui, já que é para fazer o melhor. Agora isso, você olha essa turma,
que fazia, sempre fizeram o melhor. Olha como que eles estão. Vê o que Deus é o tal, ser fiel no pouco. O Senhor tem uma promessa para quem é fiel no pouco. Qual é? Sobre o muito. Vê esses meninos que foram fiéis no pouco e sempre foram fiéis no pouco. Vê como que anda eles, aonde Deus tem colocado eles, esses meninos que eu falei e tantos outros. Que vocês, que cada um, que a gente possa realmente, aonde Deus tem colocado a gente, que a gente possa ser fiel. Hoje a gente já tem muito, mas eu quero dizer, vai se tornar pouco quando a gente for fiel naquilo que a gente tem. Porque nisso que a gente tem, aparece muito. Vamos ser fiel aqui, porque daqui a pouco Deus vai nos colocar sobre coisas maiores. Você vai colocar não, eu não tenho hoje uma família, a minha família para mim hoje é pouco, ou a situação que eu tenho hoje é pouco. Seja fiel nisso daí, se torne um discípulo do Senhor, porque a promessa do Senhor é que você ganhe 100 vezes mais. Dona Leoa, em relação, você é uma mulher, é nítido que você casou muito cedo. Você casou, o Lucas teve que pedir autorização, teve que assinar lá no juizado, no cartório, tudo, assumindo responsabilidade de pegar uma de menor, né? Quase, não, foi esperaram 18 anos. Mas, automaticamente, vocês, logicamente, com os perrengues, com as situações que qualquer casamento gera, mas eu queria, o fato de você ser uma mulher de oração, sempre foi uma menina de oração, uma intercessora, cresceu na igreja, ter esse suporte, o que isso valeu para você, para realmente, em pouco tempo, estruturar essa família que vocês têm hoje? Porque é nítido, longe de perfeição, porque não existe mais assim, é nítido ver a família de vocês hoje construída sobre uma rocha, sobre algo sólido, através de filhos. Você conseguiu deixar o Lucas até mais bonitinho, colocou ele numa roupa, tirou aquele sobretudo horrível que ele vinha na igreja, começou a melhorar ele assim. O que essa questão, o fato de você ser uma intercessora, o que é a palavra de Deus, o que é a tua vida espiritual gerou para que você pudesse, mesmo com tão pouca idade, conseguir superar as dificuldades, tudo aí. Fala um pouquinho para essa turma aí. Mas antes de você falar, você brilhou o olho a hora que você me viu de sobretudo, tá? Você falou, é esse Matrix que eu quero. Agora pode continuar. Agora você pode continuar. Por isso que a gente botou fogo nele, né, lindo? Ai, que difícil. Pera, primeiro, que a gente conversa muito lá em casa, que a Manu não vai casar com 18 anos. Está bem conversado. Foi muito nova, né? Foi com 18 anos, mas eu e o Luca, a gente conversa hoje sobre isso, né? Falando, nossa, foi nova mesmo, né, Lucas? Mas eu tinha algo no meu coração, eu sentia do Senhor que Ele me chamava para isso, né? Me converti com 10 anos e com 12 eu vim para essa casa, para essa igreja. E desde os 12, então, estou com a Nilva, né, me discipulando. Então, eu creio que tem muito disso, né, de um crescimento, amadurecimento. Eu nunca andei com pessoas muito mais novas do que eu. E eu olhava muito para as pessoas mais velhas, né? Eu ia com a minha mãe nos encontros de mulheres, eu escutava a Isa falando antes de ser minha sogra, eu escutava as mulheres dessa igreja, a Nilva, a tia Nilda, a Rita, que era naquela época, né, a Loureiro, que fazia parte do ministério também. Eu lembro até que teve um culto de mulheres, eu acho que foi uma confraternização, que eu e a Carol iam sempre nesse culto de mulheres. E elas deram presente pra gente para enxoval já de casamento. A gente tinha 15 anos, né? Então elas nutriram isso no nosso coração, de que a mulher, ela era para casar, né? De que ela era para cuidar do lar, de que ela tinha princípios e valores da mulher de Provérbios 31. E sobre a oração, quando a gente se converteu lá em casa, a minha mãe é uma intercessora, né? A minha mãe tem esse chamado intercessório. Então eu aprendi, eu adorava vir com ela de madrugada nas orações, né? A gente tinha um quartinho de oração lá, né? Então a gente vinha na intercessão.
E eu fui curada na minha paternidade buscando ao Senhor. Então, quando a gente conhece o Senhor de verdade e vê que a oração realmente ela tem poder, porque a palavra de Deus fala isso, que a oração ela tem poder, né? Que se a gente tiver fé, as coisas se movem, as coisas acontecem. Foi nisso que eu busquei. Então, a minha vida de oração começou quando eu queria ser preenchida por algo que eu não tinha, que eu tinha um vazio. E mesmo estando na igreja com 12 anos, eu ainda procurava algo para preencher. Porque quando a gente não é criada desde pequeno na casa do Senhor, a gente fica buscando sempre algo, né? O que vai nos satisfazer. E quando a gente conhece Deus de verdade, Ele preenche. E aí a gente vê que a gente não precisa de coisas materiais, coisas do mundo. A gente vê que o Senhor satisfaz isso. Só que eu sou muito mais da oração do que da Bíblia, né? Quem pega no meu pé para eu ler a Bíblia é o Lucas, porque se eu puder eu fico lá orando. Eu acho mais legal do que a leitura. Então eu busquei muito isso, a referência da minha mãe em oração, em estar perto, né? A pastora Nilva, naquela época, me acolheu, né? E ela sempre me ensinou, eu estava perto dela, vendo ela passar sobre as coisas dela, nas dificuldades dela, e estar em oração. E eu não ficava atrás dela, gente, muito engraçado. Eu não ficava atrás dela perguntando as coisas. Eu ficava atrás dela arrumando as coisas dela. Eu queria arrumar a joia dela que estava bagunçada. Eu queria saber do carro dela se estava arrumado, se não estava. Eu ficava fazendo essas coisas, né? Eu queria ver o dia a dia dela. Mas inconsciente, eu não sei nem explicar, porque era meio inconsciente. Eu acho que Deus que estava me forjando mesmo para as coisas que iam acontecer. E por ter casado nova, que hoje eu falo muito para as meninas. Pai, mas por que você não vai deixar a Manu casar nova? Porque eu acho que eu não ter tido ainda um amadurecimento, um serviço, ter terminado de estudar, essas coisas atrapalham depois. Assim, não que atrapalhe o casamento, mas a maturidade, entende? Eu dei muito trabalho pro Lucas, né, casando nova, porque ele teve que ter muita paciência. Eu discutia por coisas... Eu ia colocar isso, uma das coisas, por mais que a Kelly, e é isso que ela está falando, que Deus teve, assim, uma graça, e ela também, o fato dela ser essa menina que buscou muito a Deus, buscou conselho, ela realmente viveu esses pilares aí. Mas o fato do Lucas ser 10 anos, 9, 10 anos mais velhos, já tinha uma maturidade, já tinha uma certa, né, um jogo maior de cintura. Então teve algumas coisas que, se fosse o menino, ela de 18, o menino de 20, talvez ia ser mais complicado. Então, por isso que realmente a gente não é tão simples assim. Mas, além de tudo, é isso daí. Deus tem um propósito, tinha um propósito assim, mas... E eu falo isso, que a maturidade do Lucas, né, de vida com Deus, de idade, de experiência com o Senhor, essa constância que ele tem, foi isso que eu também fui aprendendo a amadurecer. Né? Com certeza, coisas que eu sempre vi da minha mãe, dela lutar por muita coisa, mesmo que era difícil, eu fui amadurecendo isso também. Mas, o senhor estava falando, estava pensando, agora eu esqueci, mas eu vou lembrar. Mas eu creio que essa busca no Senhor, de leitura bíblica, e daí o Lucas falou, não, a gente precisa ler a Bíblia, a gente precisa buscar o Senhor, a gente precisa orar, e sempre a gente orando junto, a gente sempre orou junto. E agora que eu lembrei, não foi paixonite que a gente casou. Não foi um negócio de alma, eu quero sair de casa, eu quero casar para sair de casa. Não foi por isso que a gente casou. A gente pediu conselho dos nossos pais abençoaram. O Lucas foi falar com a mãe dele, ela abençoou o nosso casamento, o Pedro, né? A gente foi pedir conselho para os nossos pastores, para os líderes que a gente tinha. E eu acho que uma das coisas principais, que por mais que eu tinha 18 anos, eu estava na casa do Senhor. Né? A gente estava aqui. Sim. A gente se conheceu servindo o Senhor, né? Que hoje eu falo para as meninas. Eu sei que Deus faz, às vezes, de trazer alguém de outro lugar, que Deus tem jeito para fazer com cada um. Mas nós fomos servindo na igreja. Sim. A gente olhou um para o outro e falou assim, é isso que eu quero, né? Deus tem isso para nós, servindo na igreja, arrumando quartinho, lavando banheiro, arrumando a igreja, limpando, né? A gente tem uma história até engraçada, né, Lucas? Pode contar?
deixar. Eu já falei isso aí para vocês já. Eu vou contar ou você vai contar? Eu conto. A gente estava namorando. Ele quer contar. Mas eu estava namorando com outra menina e ela namorando com outro menino. E a gente estava no retiro, arrumando, trabalhando, tudo isso que o pastor falou, que é o que a gente sempre teve prazer de fazer. Só que teve uma hora que a menina que eu namorava já tinha ido embora, o menino que ela namorava estava dormindo, e a gente terminou, arrumou tudo, as cadeiras, que a gente tinha organizado tudo, e sentou nós dois assim, e eu coloquei o braço assim, eu falei, qual é a chance de eu dar um beijo nela e o namorado dela tá vendo, né? Eu falei, eu não posso fazer isso, é pecado. Daí eu parei, e a gente foi embora, cada um para a sua, né? Mas daí foi onde eu vi também que aquela pessoa que eu estava namorando era de fora, a gente não tinha futuro, e eu fiquei esperando ela largar também do dela, para daí a gente começar mesmo. Orando, Senhor, faz a tua obra. Olha como a gente trabalha bem junto, Senhor. Tá vendo? Talvez se tivesse saído do beijo, Deus não teria trabalhado. Não ia abençoar. Não ia abençoar. Não tinha, porque era pecado, né, pastor? Era feio. Não... Se saísse o beijo, não ia abençoar. Não ia ter a bênção. Ia pesar a mão de Deus. Aí. Não, perfeito. Só para falar mais um negocinho. Se os pais, o pastor falar, espera mais 2, 3 anos, eu esperaria. Esse daí. Gente, aqui um pouquinho de tanta bênção. A gente poderia continuar. Em relação a Kelly, que eu ia falar da leoa. Mas não vou falar. Lembrei de uma situação aqui. Com 12, 13 anos, não sei se era com 12 ou 13 anos. A gente estava no retiro do pastor Nilson, lá em Rio Claro. O pastor Nilson profetizou que eu seria o pastor dessa igreja. Isso daí ao tempo que eu sucederia o meu pai aqui. Nesse retiro, ele chamou as pessoas que estavam lá, tinha várias pessoas dessa igreja lá. E ele chamou profeticamente, eu quero saber cadê as pessoas que vão estar do lado desse pastor na igreja. Eu quero chamar todos que estão aqui da igreja lá, da PIB de Pirajuí. Meu pai era o pastor, isso daí foi, você tinha 15, então a Kelly está falando 15 anos. Faz uns 20 anos, uns 20 anos atrás. Mais ou menos isso? Não. Uns 18 anos, mais ou menos. Ele profetizou, ele falou, e eu quero saber aqui, quem que está aqui dessa igreja, serão o suporte para esse pastor aqui. Eu quero que todos venham aqui, estejam aqui, estenda as mãos e comece a orar por aquilo que Deus vai fazer. Daí as pessoas vieram ainda tudo meio sem entender, tipo assim, epa, nosso pastor é o pastor Mário, ou tem o pastor André, tem não sei o quê. O pessoal meio assim, tudo foram, porque tipo assim, pastor Nilson falar não, pastor Nilson, todo mundo, né, então, vamos gente, cadê quem que vai estar do braço direito, cadê os braços direitos, pastor Marinho, não sei o quê e tal. O pessoal começou a ir, mas quem chegou cortando todo mundo, rasgando todo mundo, e pegou no meu braço, desse tamanhozinho assim, eu estava assim, desse tamanhozinho, a gente estava começando a se avivar, não era, o falar em línguas ainda não era algo comum aqui, estava começando. Pega uma menina desse tamanho assim, uma menininha, uma adolescente, pegou no meu braço, e começou a falar em línguas, e começou a profetizar, e começou não sei o que, e começou, chacoalhava coisa, e chorando, e falando, e profetizando, e não sei o que. Quem que era essa menina? E uma das coisas que ela falou, é assim, eu vou estar do teu lado, eu vou ser teu braço direito. E de vez em quando ela fala assim, o Lucas só é teu pastor auxiliar por causa daquela profecia, porque ele casou comigo. Então Lucas, aqui... O único que não me deixou foi o Lucas, talvez seja por causa... Mas foi o pastor Nilson, né, que falou. Hã? Foi o pastor Nilson que falou o negócio.
do braço direito, né? Ah, foi o pastor Nilson. Foi o pastor Nilson. E naquela época eu estava muito crente, pastor. Tava porque eu muito... fui pro retiro e o Lucas tinha me convidado para ir para a praia e eu não fui. Aí. Muito crente. Estava com 15 anos. Então, meus queridos, os planos de Deus, aqui estão famílias, eu fico pensando aqui, ver o que Deus tem feito em cada um. A Isa, a gente tem orado, eu falo, e a gente vai viver milagres aqui, nós temos vivido, e eu falo para mim, eu oro todo dia, e você, porque o que a gente já tem vivido milagres com a Isa, cada palavra que a gente nas reuniões de liderança, é uma aula, mas eu falo, toda vez eu tenho orado para que um dos milagres assim que a gente experimente aqui seja realmente uma cura total do corpo da Isa, da parte física, amém. Tudo. A gente crê nisso daí, por causa disso, por ver muitas coisas, mas por ver justamente a honra, por ver tantas coisas. Ela honra o Senhor, mas por que ela honra o Senhor? Por causa da palavra. A gente poderia perguntar aqui, ela conhece, deu aula de escola bíblica, conhece a Bíblia. Eu poderia perguntar, talvez ela não se sujeitaria a um pastor, por mais que seja, se esse pastor falasse alguma coisa contra a Bíblia, se pregasse algo que não está assim, não, você não vê esse púlpito falar nada fora da Bíblia não, né? Tá tudo dentro dos conformes, né? Então, mas por conhecer a Bíblia, ela honra também aos pastores, assim como honrou meu pai durante 25 anos, até antes do meu pai vir para cá, a Isa já honrava ele com banquete, eu já aproveitava na época. Hoje ela honra nos mínimos detalhes, você faz ainda, eu não aproveitei o último banquete que ela quis me honrar, agora por causa agora não dá para aproveitar por causa da minha dieta. Já comeram, mas fazia banquete para mim, assim como faz para o meu pai, se submete. Eu lembro que ela era líder do Ministério de Mulheres, tinha um sistema. Quando eu cheguei e falei, Isa, eu estou pensando em fazer dessa maneira o que a gente está pensando. Ela falou, pastor, o que o senhor quiser, o que o senhor tiver em mente, e a gente está aqui para servir. Poderia ter falado, não sei o quê, mas está aqui e continua sendo uma bênção muito grande para essa igreja. Porque, de alguma maneira, talvez se tivesse, mas está diferente, não, continua e tem visto, é isso daí, o filho tem visto os netos, e vai ver muito mais, porque vive o princípio da honra, não é só conhecer a palavra, mas é viver todos os princípios. A gente vai vendo cada coisa. Vanessa, Rogerinho, cadê os filhos? Estão tudo aqui? Cadê? Eu lembro um dia que eu falei, a Lana, uma pastora, é uma menina, uma mulher de Deus. Daí um dia estava não sei com quem, falando, o Léo já é líder, já vai ser líder, vai ser o próximo líder, trabalha aí. O Gui, são os frutos daqueles que de alguma maneira falam assim, não, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Passa perrengue, pergunta se tem problemas, tem dificuldade, passa, mas enquanto nós estamos aqui, existe uma promessa sobre nós. Cada um aqui, a gente falou do Lucas e da Kelly que vocês conhecem, o Douglas já vivendo algo extraordinário, experimentando a família. Meus queridos, o que a gente vem aqui para falar, ficar ensinando, falar assim, é muito gostoso. Eu de vez em quando me pergunto lá quando eu estou preparando mensagem, que mensagem que às vezes eu fico confrontando aqui, eu fico assim, eu sei que o povo não gosta disso, mas não adianta eu vir aqui e ficar só falando algo para as pessoas virem aqui num domingo, ou, que legal, lá tem uma igreja, e você sair daqui e não viver aquilo que Deus tem para você, porque eu falo, para a gente viver a bênção de Deus, não basta só a gente assistir uma palavra, ouvir uma pregação ou ir na igreja, a gente precisa se tornar discípulo, a gente precisa colocar em prática, e para colocar em prática, a gente precisa ouvir, a gente precisa aprender, a gente precisa ser admoestado. A palavra, toda a palavra, ela é apta, boa, ela para ensinar, para corrigir. Agora, a gente vive uma geração que não gosta de ouvir, não gosta de corrigir. Aqui essa igreja, a gente vai continuar tentando formar discípulos. Esse ano, mais do que nunca, a gente vai, por isso que a gente está formando base aqui. Cada um aqui, a gente vai trabalhar esse ano para que cada pessoa tenha o seu PGD e o seu PGE.
Todo mundo, todo discípulo vai ter, daí durante o ano eu vou explicar o que é PGD e PGE nas células e assim por diante, porque todo discípulo precisa ter um PGD e um PGE, depois a gente vai explicar, amém? Eu queria agradecer vocês, e agora eu queria fazer algo